Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, faz um tempinho que eu não faço vídeos, hoje me veio um insight com relação ao atendimento de alguns pacientes, enfim. E pensando sobre a escolha de fazer psicoterapia, né, de entrar no processo terapêutico, no processo analítico, enfim, eu acho de extrema importância a gente entender o seguinte, que para um procedimento, né, para um tratamento, para um processo terapêutico, o paciente precisa escolher, né? Porque as resistências, elas vão acontecer diante do processo, né? Ainda mais quem acredita em algo mais não consciente, né? Mas a nível inconsciente de um sujeito que não faz tudo que faz de forma consciente, a gente entende que vão haver sim muitas resistências, porque vão ter muitas repetições no processo terapêutico de algo que é de uma vida inteira e que a pessoa às vezes nem se percebe, e em terapia ela começa a sentir e pensar coisas que nada mais são do que repetições de uma vida inteira e que sempre fizeram mal para ela de alguma forma. Porém, como ela está em terapia, é responsabilidade do profissional que está atendendo, né? Mostrar para ela essas resistências. Olha, tu tá fazendo isso por isso, né? Tu tá percebendo que tu tá repetindo isso aqui, né? O teu desejo de não estar aqui tem a ver com o quê, né? Essa fuga de não estar aqui tem a ver com o quê? O que que tu tá pensando, o que que tu tá sentindo, enfim, é um processo, né? E eu acho muito importante a gente poder se dar conta disso, assim. É uma escolha o processo terapêutico. Sustentar um processo terapêutico vai ser sempre uma escolha, porque eu preciso ter compromisso e eu preciso ter comprometimento com o meu processo. Ninguém vai poder fazer o meu trabalho de autoconhecimento, de descobrir os meus fantasmas, lidar com as minhas angústias, a não ser eu no meu próprio processo como profissional. Da mesma forma, ninguém vai se responsabilizar pela minha vida e fazer e realizar os sonhos que eu quero ter nela, a não ser eu. E nesse sentido, o processo terapêutico ele se assimila muito com a nossa vida como um todo, porque a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente está escolhendo, seja na vida, seja em terapia. Se eu escolhi, né, me conhecer, entender quais são os meus padrões de resistência, o que eu estou repetindo, por que eu sinto o que eu sinto, o nome paciente já diz muito, né? Eu preciso ser paciente, eu preciso ter paciência para poder seguir e entender que o processo se dá no caminho. Eu vou aprendendo algumas coisas, vou lidando melhor com outras. Tem questões na nossa vida que a gente tem resistências mais fortes, porque elas falam de questões mais inconscientes, elas falam de traumas mais rígidos, talvez coisas que aconteceram quando eu também não tinha muita habilidade emocional, cognitiva para lidar com a vida, para lidar com os problemas. Então, eu achei importante trazer isso para vocês. Quando a gente decide fazer psicoterapia, né, entrar num processo terapêutico, a gente precisa escolher o nosso processo. E o que é escolher o nosso processo? É saber que eu tenho hora marcada para estar aqui, eu tenho que ter compromisso comigo mesmo e, claro, com a demanda toda que vai aparecendo, com o profissional também, mas saber que eu estou me cuidando. Estar aqui é um processo de autocuidado. Então eu preciso ficar atento e ir trazendo para o profissional todas as resistências, tudo o que eu sinto, seja bom, seja ruim, os pensamentos que estão mais presentes. Então eu preciso poder entender que as resistências vão aparecer, elas fazem parte do processo e na verdade elas têm que aparecer. Sem as resistências
não tem como o profissional pontuar e nomear para o paciente, né? Olha o que tu tá me dizendo, tu tá se dando conta disso? Aí ele vai podendo tornar mais consciente, vai trazer mais para consciência. Nossa, realmente é isso que está acontecendo, olha o que eu estou fazendo e eu nem sabia que eu poderia fazer isso, que eu fazia isso. Então é de extrema importância a gente entender que um processo terapêutico, ele faz parte da nossa vida e se assemelha muito a ela. O que eu quero dizer com isso? São subidas e descidas. Não é algo linear, não é algo que eu vou estar sempre bem, mas o que vai acontecendo é que eu vou me abastecendo de saídas, de instrumentos emocionais, de filtros mais atuais, de pensamentos que vão me deixando mais de acordo com o presente, mais alegre também, muitas vezes, para poder escolher certas coisas com mais leveza, mais sensatez. Porém, as baixas no processo não são apenas regressões no sentido ruim da palavra. Podem ser regressões no sentido de resistência, né? Pode ser que eu esteja regredindo para olhar para algo, mas isso não quer dizer que o processo não está funcionando, não está adiantando. É o contrário. Se eu estou me permitindo sentir certas sensações angustiantes, é porque essa angústia está tentando me falar algo que talvez eu nunca me permiti ouvir, algo que talvez eu nunca tive coragem de olhar e de falar, e no processo terapêutico vai aparecer, e tem que aparecer. Tem que aparecer essas angústias, tem que aparecer as nossas resistências, para a gente poder o quê? Falar sobre elas e nomear elas. Porque se elas não puderem vir à tona, eu vou continuar o mesmo de sempre. A terapia, ela é uma montanha-russa muitas vezes, porque ela vai fazer a gente entrar em contato com certas coisas. E a gente tem que entrar em contato para que, a partir disso, eu crie consciência daquilo que eu faço, eu crie consciência daquilo que eu penso, e aí sim eu vou poder criar um processo de transformação na minha vida. Então, assim, quem faz terapia e quem pensa em fazer, talvez uma dica, se é que eu posso falar assim, é o seguinte: faça uma escolha. Eu quero fazer terapia, então eu vou mergulhar nesse processo, eu vou me entregar para isso, eu vou bancar o meu processo, eu vou entender que dele tem diferentes investimentos e custos, não só financeiros, custos emocionais para estar aqui, que as resistências vão aparecer, todo tipo de sentimento vai vir, e eu tenho que procurar entender o que é isso e não simplesmente agir sem pensar minimamente junto com o profissional para que vocês possam entender o que está acontecendo. Existe uma outra coisa também que eu acho importante, que durante o processo, né, terapêutico, nas resistências a gente tem tentativas de desistências também, que faz parte da resistência inconsciente. Então a gente tem muita vontade de desistir, principalmente quando a gente está começando a chegar em alguns pontos bem doloridos, alguns pontos que não são fáceis de tocar, algumas palavras que não são fáceis de dizer. Então são movimentos que vão aparecer também no processo e tá tudo certo, é assim mesmo. Por isso tem que ser falado, tudo tem que ser falado em terapia, para que o profissional possa te auxiliar nesse sentido. E uma questão da dica que eu ia dar é o seguinte: sempre que tu pensar em não ir mais para terapia, procure decidir isso quando tu tá na sessão ou quando tu tá saindo da sessão, para ver como tu se sente na sessão com a presença do psicólogo, né, do profissional, do psicoterapeuta que está te atendendo. Porque quando a gente tá sozinho, vivendo nossa vida no dia a dia, as resistências vêm com tudo e o profissional não tá ali, muitas vezes, para poder te ajudar a nomear aquilo que tu tá sentindo.
E aí, às vezes, fica com um sinônimo de libertação, de, ai, consegui me libertar, consegui fazer uma escolha. E muitas vezes não tem nada a ver com libertação. Muitas vezes tem a ver com uma repetição. É uma repetição inconsciente, uma dificuldade de se aproximar, né? Tem muitas coisas que atravessam esse processo. E é muito importante a gente poder estar atento e trazer tudo que a gente pode para a terapia, para que com o tempo a gente vai elaborando. Porque se a gente simplesmente foge, a gente não está resolvendo. Isso é uma baita de uma ilusão. Um processo que está sendo pensado, conquistado, indo aos poucos, a gente tranca ele, corta ele, aquilo não vai te auxiliar na vida, né? E é muito diferente também tu poder trazer as resistências e as vontades de desistência para serem faladas aqui, para que a gente possa pensar junto qual é o processo que o paciente está vivendo naquele momento, por que será que ele não quer mais vir, né? Será que tem a ver com uma resistência, uma desistência? Qual que é a situação que ele está vivendo que é real, que realmente tem que ser pensada diferente, e qual que é que faz parte do fantasma, né, da fantasia dele que está se reapresentando no processo terapêutico e que ele não está conseguindo lidar e ver, e que às vezes é muito angustiante, e por isso ele pensa em não continuar. Mas aquilo vai continuar dentro do pensamento dele, dentro das atitudes dele. É uma ilusão sair de um processo terapêutico para resolver tuas angústias, porque tu só vai conseguir resolver encarando elas, olhando para elas de frente. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, quando vocês decidirem fazer terapia, façam essa escolha e banquem essa escolha. Tenham esse compromisso com vocês mesmos, né? Se vocês querem um processo de transformação e de mudança, levem a sério. Se eu estou me sentindo mal, eu não posso ser visita no meu processo terapêutico. Eu tenho que encarar de frente aquilo, por mais difícil que seja. De novo, a gente sabe, tem muitas questões que não são conscientes. Tem muitas resistências que não vêm para a consciência. Mas a gente precisa entender que isso faz parte do processo e que eu posso falar sobre isso e eu devo falar, para que isso com o tempo não vá se reapresentando na minha vida em outras relações, né, em outros vínculos, e eu só vá sendo um padrão de repetição. Se eu não tenho espaço para elaborar, eu vou ter espaço só para repetir. Então eu preciso elaborar para poder dar novos significados para o que eu penso e o que eu sinto. Então é isso, pessoal. Psicoterapia é escolha, né? Quem decide fazer, escolha e saiba que é custoso mudar, é muito difícil mudar, mas eu não tenho dúvida do quanto vale a pena quando a gente consegue ser uma versão real, mais real possível de nós mesmos, e que a gente para de ser o que a nossa fantasia acha que a gente tem que ser e não nos deixa feliz. E a gente poder atravessar essa nossa fantasia é um processo muito bonito, é um processo muito gratificante, é um processo que salva vidas, literalmente, mas é um processo que é de pura responsabilidade. E a gente precisa ser responsável e entender que a responsabilidade por criar a nossa felicidade é nossa e de mais ninguém, tá? Então é isso, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!